chegavam a cometer incesto de um filho com a sua madrasta, pai com mãe, irmão com irmão, pecados terríveis. E Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Porém, naquela cidade de Sodoma e Gomorra, um homem justo, diga justo, mais forte, justo. Esse homem justo se chamava Ló. E Ló e a sua família estavam no meio daquela cidade de Sodoma e Gomorra, onde Deus havia prometido que ele iria destruir. E Deus, será que iria destruir uma cidade com um homem justo dentro? Será que Deus, na sua sabedoria, será que Deus, no seu poder, iria destruir uma cidade toda com fogo e enxofre e ia permitir que um justo morresse junto com os outros pecadores? De maneira nenhuma. Então o que Deus fez? Deus mandou que anjos, 2 anjos, fossem até a casa de Ló em Sodoma e lá eles alertassem Ló do que ia acontecer. 2 anjos foram à casa de Ló para avisar para Ló o que estaria acontecendo. E ao ponto que nós chegamos no versículo de número 15, no capítulo 19 de Gênesis, Deus já está prestes a destruir a cidade por causa do seu pecado. Porém, mesmo sendo avisado pelos anjos, mesmo sendo avisado pelos enviados de Deus que Deus estava destruindo a cidade, Ló ainda ficava na cidade. Ló ainda permanecia em Sodoma. Ló ainda ficava na cidade pecaminosa. E diz a Bíblia no versículo 15 que de manhã os anjos chegaram para Ló e falaram assim: Ló, apressa-te, Ló, apressa-te a sair de Sodoma, apressa-te a sair da cidade onde tem pecado, apressa-te a sair dessa cidade onde só tem pessoas pecaminosas, apressa-te, Ló. Nessa noite o Senhor Deus está mandando te dizer: apressa-te a sair do pecado, apressa-te a sair da iniquidade, apressa-te a fugir daquilo que não agrada a Ele, apressa-te. Olha para o Senhor e fala assim: apressa-te, apressa-te. Assim como Ló tinha que fugir do pecado, assim como Ló tinha que fugir da cidade onde estavam as pessoas pecaminosas, onde estavam aqueles que não faziam a vontade de Deus, que não faziam aquilo que agradava a Deus, nós também temos que fugir do pecado, nós também temos que fugir da iniquidade, nós também temos que fugir daquilo que não nos edifica. A Bíblia diz em Filipenses: portanto, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é reto, nisso pensai. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Se a Bíblia diz para que nós pensamos em tudo que é bom, em tudo que é reto, em tudo que é agradável, a Bíblia automaticamente está excluindo o que nós devemos pensar que não agrada a Ele. Estava conversando com 2 irmãos ontem, se não me engano, sobre pecado. E que muitas vezes nós pensamos que pecado é somente aquilo que nós fazemos expostos. Aquele pecado é somente o pecado que as pessoas podem ver. É somente o pecado e que se eu peco, o irmão Everton consegue ver que eu estou pecando. Mas existem muitos pecados ocultos. Existem muitos pecados escondidos. E nós conseguimos pecar, por incrível que pareça, até em pensamento. Até um pensamento que você faz, que não é de boa índole, que não é de boa fama, que não é reto, que não é justo, é pecado. E nessa noite, Deus quer dizer para você: apresse-te, foge do pecado, foge da iniquidade, que a minha bênção está chegando na sua casa, que o meu milagre está chegando na sua família, que a minha bênção está chegando no seu ministério. Mas para isso, apresse-te. Olha para o irmão e fala assim de novo: apresse-te. Tenha pressa. Por que Ló deveria ter pressa? Ló era um homem justo. Deus jamais destruiria a cidade com Ló dentro. Ló era justo. Capaz que Deus ia fazer isso com ele. Por que nós justos devemos ter pressa? Onde que nós devemos ter pressa? Talvez você pense hoje, missionário, eu não tenho nenhum pecado escandaloso. Esses pecados que se enquadram na cidade de Sodoma e Gomorra, eu não pratico nenhum. Estou livre, isento do pecado. Porém, mesmo estando isento
obedecer a Deus. Apressar em obedecer a Deus. O alfabeto do cristão, como dizem por aí afora, não é formado simplesmente pelas letras, vogais e consoantes A, B, C, D, E e por aí vai as outras 23. Mas é formado pelas letras 4 simplesinhas. O, B, D, C. Vamos repetir? O, B, D, C. Só 35% da igreja falou. Vamos lá. O, B, D, C. Mais forte. Obedecer. Quando o homem aprende a obedecer a Deus, ele começa a atrair bênçãos para a sua vida. Quando o homem começa a obedecer a Deus, a vitória chega. Nós estamos no terceiro dia da campanha Águas que Saram. Terceiro domingo. E muitas pessoas aqui vieram buscar uma bênção, vieram buscar um milagre. Talvez vieram buscar a cura para alguma doença. Talvez vieram buscar a salvação para o seu casamento. Talvez vieram buscar uma vitória financeira. Eu não sei o que você veio buscar nesse lugar. Mas a minha Bíblia fala no livro de Deuteronômio. Deus falando para o povo. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. A bênção, ponto e vírgula, para quando obedeceres os meus mandamentos, para quando seguirem os meus estatutos. E a maldição, para quando não me obedeceres, para quando não ouvires a minha voz. A bênção, quando o povo de Israel me escutar. E a maldição, quando eles forem desobedientes. A bênção, quando eles lerem a minha palavra, quando eles seguirem os meus estatutos que eu falo com Moisés, aí eles vão ter a bênção. Mas eles ao mesmo tempo terão uma maldição se eles não seguirem esses mandamentos. Uma prova disso, uma prova. O povo estava lá no deserto quando Moisés sobe o monte para orar. E Moisés fica lá 40 dias, jejuando. Não comeu, não dormiu, não foi no banheiro, não bebeu água. Estava lá Moisés jejuando. Moisés desce do monte, 40 dias depois, o povo perdeu as esperanças. Moisés morreu em cima do monte. Ele estava lá, Moisés, tendo contato com Deus. Quando Moisés desce, o povo já tinha feito uma heresia. O povo já tinha feito uma idolatria. E o povo falou: o Deus de Moisés não é o que nos tirou do Egito. O Deus de Moisés não existe. Ele subiu o monte e morreu. Ou fugiu de nós para não ter que aturar a gente. Mas Moisés morreu em cima do monte. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um bezerro de ouro. Nós vamos adorar esse bezerro, porque o Deus de Moisés não é mais o Deus. O resultado disso foi que as pessoas, escute bem, as pessoas que estavam embaixo do monte naquele dia, quando Moisés desceu com as tábuas dos 10 mandamentos nas mãos, e viu que o povo adorava o bezerro de ouro, o resultado que aconteceu foi que todos os que adoraram ao bezerro de ouro morreram antes de entrar na terra prometida. Todos aqueles que não obedeceram a Deus, todos aqueles que desviaram o seu caminho, pelo que eles tinham aprendido até aquele momento, eles não alcançaram a bênção. Eles não alcançaram aquilo que Deus havia prometido para eles. Por quê? Porque eles desobedeceram. O próprio Moisés, já na idade de 120 anos, Deus chega para ele e fala assim: Moisés, o povo está com sede, então conversa com a rocha. E Moisés sempre deu aquela risadinha sarcástica, falou assim: agora Deus quer que eu converse com a rocha. O que o povo vai pensar de mim? Moisés fala com a rocha e vai sair água, Moisés. E Moisés nada de conversar com a rocha. Moisés pega o cajado. O mesmo cajado que ele tocou dentro de água, dentro da água, e o mar vermelho se abriu. O mesmo cajado. Ele toca na rocha. E brota água da rocha. Mas Deus não mandou ele bater o cajado na rocha. Deus mandou ele fazer o que com a rocha? Conversar, falar com a rocha. Mandou ele bater sim ou não? Não. Mandou ele conversar sim ou não? Sim. Mas ele bateu o cajado na rocha. Ele desobedeceu a Deus. No final do livro de Deuteronômio conta a Bíblia que Moisés sobe ao Monte Nebo, 120 anos. Deus mostra para ele a terra prometida. Moisés está vendo? Lá em Canaã.
não vai entrar na terra prometida. Sabe por quê, Moisés? Porque tu bateu na rocha, não conversou com ela. O justo precisa se apressar a obedecer a Deus, porque quando ele obedece, ele atrai bênçãos para a sua vida. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite. Eu não sei a bênção que você precisa. Mas Deus está mandando te dizer, quando você começar a obedecer a Ele, quando você começar a estudar a palavra dEle, quando você começar a praticar a palavra, quando você começar a obedecer ao que Deus te ordena, a bênção vai chegar sobre a sua vida, a vitória vai chegar sobre a sua família, a bênção vai chegar até você, em nome de Jesus. E muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer, nós precisamos nos apressar a obedecer. Diga para o seu irmão, apresse-te. Apresse-te. Nós precisamos nos apressar a obedecer, mas nós não queremos obedecer a Deus. Por um simples motivo. Pelo simples motivo que às vezes obedecer a Deus vai contra os nossos planos. Mas o que interessa não são os planos de Deus, sim, são os planos de Deus. Mas nós às vezes nos amarramos e nos privamos de obedecer a Deus, porque os planos de Deus não estão consoantes com os nossos. Os planos de Deus não estão conforme os nossos. E aí, nós olhamos para a nossa vida. E eu queria que a minha vida tomasse esse rumo, mas ela não tomou. Eu queria que a minha vida fosse aqui, reto, até eu chegar naquela parede. Mas acontece que no meio do caminho eu tive que desviar. Fui obrigado a desviar. Deus me levou a desviar. Mas eu não queria. E quando eu cheguei aqui no fim do desvio, eu fiquei murmurando e falando que Deus não me ama, murmurando e falando que Deus não gosta mesmo de mim, murmurando e falando que talvez Deus não tenha ouvido a minha oração. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De sorte que todas as coisas cooperam para o... Meu Deus. Todas as coisas cooperam para o... Bem. Para o... Bem. Daqueles que amam a Deus. Irmãos, não importa o rumo que essa vida está tomando, não importa a direção que essa vida está tomando, se ela estiver no centro da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, tudo que acontecer na sua vida vai ser para o seu bem, vai ser para a sua vitória, vai ser para o seu milagre, vai ser para a bênção que você está esperando, porque todas as coisas que acontecem são para o seu bem, para o seu bem. Bata nos peitos assim, para o meu bem, para o meu bem, para a minha bênção, para o meu milagre. Sabe por quê? Porque Deus te ama e te quer ver bem. Quem crê nisso? Aplaude a Ele. E agora vem o ponto-chave. O justo precisa ser apressado em um segundo lugar, em um segundo ponto. Ele precisa ser apressado em buscar o bem para a sua família. Buscar o bem para a sua família. Quando os anjos chegaram até Sodoma, até a casa de Ló, se você voltar e ver o versículo número 12, você vai ver que os anjos perguntaram para Ló, assim, Ló, tem alguém de suas filhas, de seus genros, dos seus netos? Tem mais alguém, Ló, que mora em Sodoma? Ló, tem mais alguém dos seus conhecidos, Ló, que mora aqui, nessa cidade que Deus vai destruir? Tem alguém, Ló? E tinha suas duas filhas, seus genros. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar o bem e o bem de nossas famílias. Quando Deus salvou Noé, quando Deus destruiu a terra pela primeira vez com o dilúvio, também no livro de Gênesis, a Bíblia fala que Deus não salvou somente Noé. A Bíblia fala que Deus não salvou somente Noé e a sua esposa. A Bíblia fala que Deus salvou 8 pessoas. Quantas pessoas? 8. Quantas pessoas? 8 pessoas. Porque Noé, além dele e sua esposa, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que ali viviam também. Então Deus, quando salvou Noé, Deus salvou Noé, sua esposa, Sem, sua esposa, Cã, sua esposa, Jafé, sua esposa. Noé, seus 3 filhos e suas esposas, 8 pessoas, além dos animais e das suas espécies. Então, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus queria saber de Ló se existia ali em Sodoma ou em Gomorra algum parente de Ló, porque ele queria salvar também. Porque ele também queria salvar não só Ló, mas a família de Ló. Sabe o que eu entendo de tudo isso? Josué, no fim do ministério dele,
cresceis, multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. Algumas armadilhas do inimigo para esse século XXI é tentar colocar na cabeça das pessoas que a família é uma instituição falida, que a família é uma instituição fechada, que a família é coisa do passado, que família não é um projeto de Deus. Porém, irmão, se você pensar que Deus, quando criou um homem, Ele olhou para o homem e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Depois que Ele criou a mulher, que o homem não estava mais só, ali estava formada a primeira família. Deus olha para o homem e para a mulher e fala assim: multiplicai, tenham filhos, encham a terra. Deus estava dizendo assim: crie uma família, crie uma instituição. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua família. Deus não quer que somente você seja salvo. Deus não quer que somente você venha para a igreja. Deus não quer que somente você vá para o céu. Mas Deus quer que, se você crer, a sua família será salva. O seu marido vai ser salvo. O seu filho mais velho, o seu filho mais novo, o seu filho do meio. Todos eles serão salvos para a honra e glória de Deus. E o justo precisa se apressar para defender a sua família. O justo precisa se apressar para cuidar bem de sua família. Os anjos chegaram para Ló e falaram assim: Ló, apressa-te, vai pegar os teus genros, vai pegar a tua filha, Deus vai destruir a cidade. Tu vais ser salvo, Ló, mas tu não vais sozinho. Vai tu e a tua família vão ser salvos juntos. Tu e a tua família serão salvos juntos, ó. A família é uma instituição de Deus, amém? Amém. A família é um projeto de Deus, amém? Embora o inimigo tente destruir a sua família, embora o inimigo tente destruir a sua casa, ela está protegida pelo sangue de Jesus. Ela está protegida pelo anjo de Deus que Ele manda para defender a sua casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha para o irmão e fala assim: apressa. Obedeça. Cuide bem da sua família. Cuide bem da sua família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua família, isso é forte. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Misericórdia. Mas se alguém não tem cuidado dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Irmãos, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você buscar a Deus de madrugada, não adianta você fazer um jejum de 24 horas, não adianta, se você não cuidar da sua família. Não adianta. A sua família é uma instituição de Deus. A sua família é bênção para a sua vida. A sua família é um projeto de Deus para que você seja um homem bom, uma mulher boa, um homem abençoado, uma mulher abençoada. Você e sua família são pessoas aliançadas. E numa aliança, quando um vai bem, quando um vence, todos vencem juntos. Mas nós precisamos entender que antes disso tudo, é necessário cuidar bem de nossas famílias. É necessário que nós nos apressamos em cuidar bem de nossas famílias. Quantos casais há em que o homem acorda de manhã e não dá mais um bom dia para a esposa? E quantas casas, por um acaso, os filhos acordam de manhã, não olham nos olhos da mãe e não diz bom dia mãe, e não diz bom dia pai? E quantas casas há em que o filho chega na escola e a mãe não está preocupada se ele tem tarefa, se não tem, ele que se vire fazer? E quantas casas temos em que a mãe não se preocupa mais em fazer comida para o filho, não se preocupa mais em lavar roupa, não se preocupa mais em cuidar da casa? E quantas casas há em que o pai ou a mãe tem se preocupado mais com o seu trabalho, tem se preocupado mais com assuntos externos ao da sua casa, em vez de cuidar primeiro da sua família? Muito cuidado. Fala para o irmão, muito cuidado. Aquele que não cuida, pode falar, aquele que não cuida da sua família, negou a fé. Negou a fé. Jesus sempre incentivou que se cuidasse de nossas famílias. Se Jesus gostasse de fim de família, irmão, Jesus não ressuscitava o filho da viúva de Naim.
apressa-te. Fala de novo, apressa-te. O justo precisa se apressar em obedecer a Deus. E o justo precisa se apressar em fazer o bem para a sua família. Precisamos ter pressa em salvar também as pessoas de nossa família. E quando as famílias abrem, e temos pessoas que não conhecem a Deus. Quando as pessoas de sua família talvez estão como aqueles de Sodoma e Gomorra. Quando as pessoas de sua família talvez estão afundadas no lamaçal do pecado. Quantas pessoas de sua família talvez ainda não ouviram falar de Jesus? Quantas pessoas? Faça parte e apressa-te em falar de Jesus para ele. Apressa-te em pregar o Evangelho para ele. Apressa-te em apresentar a palavra da verdade para ele. Porque o Senhor Deus tem um plano na sua vida e um plano na sua família. O justo precisa ser apressado para cuidar de sua família e obedecer a Deus por um outro motivo. Porque a carne é fraca. Imagine Ló vivendo naquele lugar anos de sua vida. Ló vivia em Sodoma e Gomorra por vários anos, tanto que ele já tinha filhas, já tinha genros. Então fazia muito tempo que Ló vivia em Sodoma. Tem alguém aqui que mora em Aranaguá desde que nasceu? Desde que nasceu. Imagine você morar em Aranaguá e essa cidade ser uma cidade que você sai na rua, pecado. Vira uma esquina, coisas que desagradam a Deus. Vira outra esquina e lá estão pessoas praticando atos terríveis. Vai para outra rua e você encontra pessoas fazendo mais atos e mais atos e mais atos que não agradam a Deus. Imagine você viver a vida toda nessa cidade. E só você ser um homem justo. O restante da cidade toda vive naquela vida de pecado. Mas você, sua esposa não. Vive ali, na retidão de Deus. Existia um sociólogo chamado Emily Durkheim. Esse sociólogo pregou e ensinou que uma pessoa ela cresce e ela se transforma pelo meio onde ele vive. Vou explicar. Se você pega uma criança num país bem longe, você pega uma criança na China e você adota essa criança e bota morar na sua casa. Lá na China você sabe que a maioria da população é budista. A maioria da população ela costuma raspar o cabelo na frente. A maioria
pronto, mas a carne é fraca. Quando a Bíblia diz que o espírito está pronto, o espírito é a sua parte que está dentro de você que adora a Deus. É a parte que está dentro de você que quer clamar a Deus. O espírito é a parte de você que está dentro de você que tem vontade de orar, tem vontade de jejuar, tem vontade de acordar de madrugada. Esse é o seu espírito. Mas a carne é a parte do seu sono e não quer deixar. O seu espírito é a parte que você até tem vontade de jejuar, mas a sua carne é a parte que dá fome. Aí você não quer mais jejuar. O espírito está pronto, está armado, pronto para a luta, pronto para a batalha. O espírito está pronto, mas tem um outro negócio que se chama carne. E a carne não está pronta, a carne é fraca. E na Bíblia toda, depois que nós temos que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, isso não se modifica, isso é constante. Em nenhum momento depois de Marcos, há na Bíblia dizendo assim, agora a carne está pronta, agora pode lutar. Não. Isso vale também nos dias de hoje. A nossa carne ainda é fraca. O nosso espírito ainda é pronto, mas a carne ainda é fraca. Temos que nos apressar e ver onde nós andamos. Temos que nos apressar e ver por onde nós passamos. Temos que nos apressar a ver com quem nós andamos. Temos que nos apressar e ver quem são as nossas companhias. Temos que nos apressar e ver o que nós estamos falando, porque a carne é fraca. Existe um ditado aí fora, alguns dizem que estão na Bíblia, mas não está não, que diz assim, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem. Diga-me quem tu andas, que eu direi quem és. E isso é uma verdade. Se você anda com pessoas que praticam pecados, se você anda com pessoas que cometem erros, a sua tendência é praticar erros iguais aos deles. A sua tendência, se continuar a andar pelo mesmo caminho, é praticar pecados igual ao das pessoas que você ama. Por isso que a Bíblia em Provérbios, quando Salomão escreveu, diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho ao qual deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Temos que nos apressar a fugir do pecado. Temos que nos apressar a fugir de lugares que não agradam a Deus. Temos que nos apressar a parar de fazer as ações que são segundo a nossa carne. Temos que parar de fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos ser certo, e fazer aquilo que Deus acha ser certo, aquilo que Deus acha ser correto, aquilo que Deus acha